Graça e paz, boa noite, da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Jeremias Rodrigues, sou pastor aqui na cidade de Macaé e nós temos um culto todas as segundas-feiras aqui no Terraço da Bênção e todas as quintas-feiras. Nós estamos agora nesse tempo parado devido à situação que está acontecendo com o Brasil e com o mundo. Mas hoje eu quero deixar uma palavra ao coração de vocês, bem propícia para esse momento de aflição, de angústia, de medo. Eu quero deixar uma reflexão ao coração dos irmãos num único versículo de Salmos de número 50, versículo 15, que diz assim: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha só, queridos. Esse salmo aqui, ele fala sobre invocar ao Senhor no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. Então eu posso dizer para você claramente que o melhor remédio para a angústia, para a aflição, para o medo, para o pavor, para o desespero, é a oração. Nós precisamos, irmãos, nesse tempo de confinamento, nesse tempo que nós estamos em casa, nesse tempo que nós não podemos estar tanto nas ruas mais, nesse tempo que nós não podemos estar trabalhando, que os filhos estão em casa, nós precisamos, irmãos, pegar esse tempo que nós estamos, esse tempo às vezes ocioso, nós precisamos estar invocando o nome do Senhor e crendo nas promessas de Deus. Invocar o Senhor no dia da angústia, invocar o Senhor no dia da adversidade, no dia da aflição. O versículo fala assim: invoca-me no dia da angústia. Então eu vejo que o melhor antídoto, o melhor remédio, o medicamento certo para o dia da angústia é invocar o nome do Senhor. A Bíblia fala para nós em Romanos, no capítulo 10, versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: orai sem cessar, orai sem cessar. A gente vê aqui claramente, queridos, que o melhor remédio, o melhor antídoto é a oração, é invocar o nome do Senhor. Querido, você tem colocado a sua vida diante de Deus nesses dias? Você tem pedido a Deus direção para o que está acontecendo nesses dias? As coisas que têm surgido, né? Algumas pessoas têm falado que Deus está trazendo um juízo sobre o mundo, juízo sobre a nação brasileira. As pessoas estão comentando, falando muito sobre isso, que o povo se distanciou de Deus, que o povo se afastou de Deus. Existem profecias em igreja acerca disso, que o mundo está sofrendo isso porque as pessoas se distanciaram de Deus. No Carnaval de 2020, uma escola de samba falou sobre Jesus Cristo, trazendo um ensinamento todo errado acerca de Jesus Cristo, falando acerca do Cristo de uma forma totalmente fora dos conceitos bíblicos, dos padrões bíblicos, brincando com o nome do Senhor, brincando com o Evangelho, brincando com o Filho de Deus. A gente vê aqui as pessoas fazendo filme dizendo que Cristo é homossexual. Então, há várias profecias de muitos pastores e igrejas dizendo que é um tempo que Deus está cobrando, requerendo do povo, não somente do ímpio, mas também de pastores, de ovelhas, de irmãos, de servos do Senhor, que não estão vivendo uma vida digna diante do Senhor, que não estão vivendo uma vida realmente com o coração voltado para o Senhor, que o Evangelho virou um meio de ganhar dinheiro, que o Evangelho virou um meio de troca, um meio de barganha com Deus, onde os cultos que se enchem são os cultos de campanha, o culto de prosperidade, os cultos dos benefícios pessoais são os cultos que enchem. As pessoas têm trago uma palavra, às vezes, no meio de comunicação, dizendo que Deus está trazendo juízo sobre a terra, que Deus está trazendo um juízo sobre o teu povo, o seu próprio povo, que se distanciou dele, que a igreja, ela perdeu a sua característica, a igreja perdeu a sua autoridade aqui nessa terra, que estão tentando banalizar o santo, tentando banalizar as coisas de Deus. Então há uma profecia acerca disso. Eu não sei se isso é verdade, biblicamente, eu não sei se é verdade, porque a Bíblia nos dá parâmetro para todas as linhas, para todas as coisas.
a nível da gente colocar diante de Deus. Mas o que eu posso dizer para vocês aqui, meus queridos, que nós precisamos estar orando ao Senhor, que nós precisamos estar clamando ao Senhor. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz: clame a mim, que responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, quando você clama o Senhor te responde. Quando você clama o Senhor mostra para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando você não está entendendo uma situação, quando você não tem consciência daquela situação, Deus ele se revela para você, Deus ele se mostra para você, Deus ele se apresenta para você e direciona a tua vida. Ele revela para você coisas grandes e firmes que você não sabe. O que você não entende, ele revela a você pelo meio da oração. O que você não sabe, ele revela para você quando você clama, quando você busca, quando você invoca o nome dele, e até no meio da angústia, Deus ele faz você ser uma pessoa conhecedora do que está acontecendo. Então eu vejo que o primeiro antídoto, o melhor antídoto para o dia da angústia, para o dia da luta, é a oração. Amados, a Bíblia fala para nós, em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orai sem cessar. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Nós precisamos estar clamando a Deus, queridos. Precisamos estar buscando a presença de Deus, igreja do Senhor, povo de Deus. Precisamos estar pedindo a Deus direção. Existem muitas coisas sendo colocadas na internet, muitas coisas colocadas no meio de comunicação. Existe muito fake news, existe muita mentira, existem muitas pessoas brincando com coisa séria. E nós, como servos de Deus, precisamos ter a consciência que o nosso papel é realmente orar e buscar a face do Senhor, é buscar uma palavra rema, revelada para aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Então o primeiro antídoto que eu vejo aqui, queridos, é invocar o nome do Senhor, buscar a face do Senhor, clamarmos ao Senhor. Esse é o primeiro antídoto. Invoca-me no dia da angústia. Aí ele fala para nós: livrar-te-ei. Livrar-te-ei. Ou seja, quando você invoca o nome do Senhor, o Senhor traz o livramento. O Senhor traz o livramento à sua igreja. O Senhor traz o livramento ao teu povo. Queridos, existem várias passagens bíblicas que a gente vê claramente, como no livro de Tiago, capítulo 12, versículo 5, que Pedro, ele era guardado na prisão, mas o versículo 5 de Tiago 12 fala que a igreja fazia constante oração pela vida de Pedro, pedindo a Deus pela vida de Pedro. Tiago já tinha sido decapitado e Pedro era guardado na prisão, e também Herodes tinha a intenção de matar a Pedro depois da festa da Páscoa, mas a igreja fazia contínua oração por Deus pela vida de Pedro. Então a gente vê aqui que Deus livra. Quando a gente busca o Senhor, irmãos, há livramento. Quando a gente busca a face de Deus, querido, Deus ele se levanta e se envolve com o povo. Quando a gente busca a face do Senhor, Deus é um Deus que responde e vem sobre o teu povo, e vem sobre os teus filhos, e cuida do teu povo, querido. Deus ele livra quando você invoca o nome dele. A gente vê claramente, querido, em Isaías capítulo 38, que fala sobre o rei Ezequias, que Isaías chegou até Ezequias e falou assim: olha, você vai morrer, você não vai viver. Ezequias se encontrava enfermo. Isaías falou para Ezequias: põe a tua casa em ordem. Isaías 38, do versículo 1 ao versículo 5, diz que Ezequias virou o rosto pela parede e começou a orar ao Senhor. E começou a falar: Senhor, eu sempre andei nos teus caminhos. Senhor, eu sempre fiz o que é reto aos teus olhos. E o texto fala para nós que Ezequias chorou abundantemente. Ezequias chorou muito. E o texto fala que Deus vai e fala para Isaías: volta lá, e fala para Ezequias. E Deus vai e fala ao coração de Ezequias e acrescenta a Ezequias mais 15 anos, querido. A gente vê claramente que ele vira a cara para a parede. Virar a cara para a parede significa o que, Jeremias? Ele virou o rosto para o nada. Ele se fechou diante daquela situação, diante do Senhor, se inclinou, fechou o rosto para se concentrar em Deus, com o rosto para a parede,
tirando dele toda a vaidade, tirando dele toda a presunção, e diz que ele clama ao Senhor e fala: Senhor, eu sempre fui fiel a ti, eu sempre fiz o que é reto a teus olhos. E diz que ele chorou abundantemente, ele chorou muito, e Deus fala para o profeta: volta lá, fala para ele que ele vai viver e que eu acrescento na vida dele mais 15 anos. O livramento, porque Ezequias, ele se colocou diante de Deus, ele começou a buscar a face do Senhor, e ele chorou abundantemente na presença de Deus. Querido, é hora de nós chorarmos, é hora de nós clamarmos a presença do Senhor, é hora de nós, queridos, nos voltarmos para Deus e colocar nossa vida diante de Deus, que é todo poderoso, e pedir a Deus livramento para essa terra, e pedir a Deus livramento para essa nação, para esse povo, e pedir a Deus que nos livre dessa enfermidade, desse vírus maligno, maldito, que está matando muitas pessoas, que o governo não sabe como lidar com isso, que os médicos cientistas estão lutando nos seus laboratórios, tentando achar um antídoto para esse vírus. Precisamos, irmão, pedir a Deus para estar usando o médico, usando o cientista, usando o governo para fazer a gestão desse país. Nós, como igreja, querido, precisamos entender isso com propriedade hoje, isso. Invocar o nome do Senhor no dia da angústia, invocar o nome do Senhor no dia da adversidade, no dia da aflição, queridos. Porque o que Deus quer fazer no meio de nós, irmãos, é grande, é maravilhoso. Mas nós precisamos, irmãos, crer no poder da oração. Nós precisamos, irmãos, nos voltarmos ao Senhor e continuar crendo no poder da oração. Sabe por quê, meu amado? A gente fica ansioso, a gente ficar neurótico, a gente ficar estressado dentro de casa, a gente ficar fadigado dentro de casa, às vezes você está ficando estressado dentro de casa, você não está podendo sair, você que tinha uma rotina de trabalho, você que trabalhava todos os dias, você que ia para uma academia, que fazia uma caminhada, você que ia no shopping, você que levava um filho no colégio, você está ficando dentro de casa, tem muitos que está ficando dentro de casa com os filhos, está ficando estressado, você precisa juntar a sua família, invocar o nome do Senhor, ter esse momento como preciosidade na tua vida e buscar a face de Deus. E pedir a Deus misericórdia para esse país. E pedir a Deus misericórdia para este mundo, para esta nação. Invocar o nome do Senhor. Nós precisamos disso, meus queridos, entender isso. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, fala do rei Josafá. Fala que vieram contra ele alguns povos, moabitas, amonitas, meunitas, vieram tudo contra Josafá. Josafá ficou temeroso, porque eram povos, eram homens violentos que viriam contra ele. Josafá decreta um jejum no meio do povo, Josafá se coloca no meio do pátio, no templo, junto com o povo, buscando o Senhor. Josafá, meu querido, em 2 Crônica 20, no versículo 12, ele faz uma declaração mais linda que eu encontro na Bíblia. Ele fala assim: ah, Senhor meu, porventura não os julgarás? Não sabemos o que fazer, não há força em nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Em nós não há força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus uma intervenção, pedindo a Deus algo sobrenatural. Não sabemos o que fazer, não há força em nós, não temos condições de resolver esse problema, não temos condições de sair do meio dessa situação, mas nossos olhos estão postos em Ti. Me dá um entendimento de ter uma esperança no Senhor, de ter uma esperança, de ter uma confiança em Deus. Me dá um entendimento aqui nessa palavra de ter uma dependência do Senhor, de depender do Senhor para todas as coisas. Querido, amados irmãos, esse tempo que você está na tua casa, junta com o teu irmão, junta com o teu cônjuge, com a tua família, ora ao Senhor. Não fica ansioso. Existem várias coisas sendo colocadas na internet todos os dias, televisão todos os dias, pessoas só falando de morte, que a doença está avançando. Meu querido, se enche de fé, se enche de esperança,
Enche o teu coração das coisas de Deus, enche o teu coração da presença de Deus, busca a face do Senhor, porque Deus, Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer abençoar a nossa nação, o nosso mundo, o nosso país, por meio da oração. E o texto fala, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E tu me glorificarás. Amados, nós temos que glorificar a Deus em meio às circunstâncias. Nós temos que glorificar a Deus, queridos, em todos os momentos. Nós temos que exaltar o nome do Senhor porque Ele é maravilhoso e que Ele é poderoso, Deus, sustentador de todas as coisas. A nossa glorificação, o nosso glória, o nosso aleluia, querido, não é porque quando Deus dá algo para nós, não. Nós temos que glorificar a Deus porque porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos entregou o seu único Filho para morrer por nós, que somos pecadores. Nós temos que glorificar a Deus, querido, sobre tudo, sobre todos, porque Ele é Senhor, porque Ele é sustentador, porque Ele é precioso, porque Ele é desejado da nossa alma. Mas aqui o texto está dizendo para nós algo tremendo, querido. Invoca-me no dia da angústia, livrar-te-ei e tu me glorificarás. Essa glorificação aqui, queridos, é uma glorificação que você recebeu os feitos de Deus. É uma glorificação que você viu os atos do Senhor. É uma glorificação que você viu Deus operando, que você viu Deus dando livramento, que você viu Deus dando a resposta. É uma glorificação, é aquele momento que você glorifica de receber a bênção, de receber a resposta, de receber o favor de Deus. Ele fala, invoca-me, Salmo 50, versículo 15, ele fala, invoca-me no dia da angústia, livrar-te-ei e tu me glorificarás. Eu convido você, meu amado, você que está na tua casa, você que está, de repente, ainda no trabalho, quem trabalha, você que está na casa de um amigo, você que está dentro de um carro, com o celular na mão, eu quero convidar você a estar orando nesta noite. Quero convidar você a estar orando nesta hora, junto comigo. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar por esse país, por esse mundo, vamos orar pelo nosso governante, vamos orar pelos nossos médicos que estão à linha de frente, as pessoas que precisam trabalhar, vamos orar pelos comerciantes que fecharam as portas, pelas pessoas que trabalham, que precisam trazer o pão para casa, que precisam pagar suas dívidas, que precisam pagar aluguel. Vamos buscar a Deus para Deus entrar com a intervenção divina e que esse vírus venha sumir, venha cessar no nome de Jesus. Feche teus olhos. Querido amado Deus, soberano e eterno Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti, Pai amado, nesta noite as nossas vidas, ó Pai. Apresentamos a Ti, Pai amado, nesta noite, Pai amado, o nosso Brasil, a nossa cidade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, este povo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, repreenda, Pai, todo espírito, Pai, de enfermidade. Repreenda, Pai, todo vírus. Repreenda, Pai, todo espírito de mortandade que tem matado, que tem assolado vidas, ó Deus, que tem ceifado vidas. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, que o Senhor possa, Pai amado, estar limpando, que o vento impetuoso, com o vento poderoso do Senhor, vem estar tirando esse vírus, Pai, do meio da sociedade, no meio deste mundo, venha tirar este vírus, Pai, para nunca mais aparecer, Pai, sobre esta terra, Pai querido. Eu quero apresentar, Pai, a vida dos médicos ao Senhor, os médicos que estão na linha de frente, ó Pai, lidando com essas pessoas infectadas. Eu quero pedir, Pai, para aquele que está, Pai amado, em casa, que é comerciante, que tem uma empresa. Eu quero pedir, Pai amado, pelos governos, Deus amado, que o Senhor possa estar dando sabedoria a eles. Que o Senhor possa, Pai amado, estar usando os cientistas, ó Deus, usando as pessoas que têm recurso, outras nações, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, que haja, Pai, um antídoto, ó Deus, para este mal. Ó Pai, eu não sei como será, mas eu creio, Pai querido, que o Senhor é um Deus que faz e cumpre, um Deus todo-poderoso. Ó Deus,
Abençoa, Pai, esta nação. Abençoa, Pai, o povo desse Brasil. Abençoa, Pai, o povo da minha cidade de Macaé, o prefeito de Macaé, os governantes dessa cidade. Abençoa, Pai, esses hospitais. Abençoa, Pai, esses médicos, enfermeiros. Abençoa, Pai, todo mundo que está envolvido em linha de frente. Todo mundo que está com o comércio aberto, ainda atendendo pessoas, postos de gasolinas, farmácias, oh Deus, mercearias, supermercados, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, mais os comerciantes, oh Deus, que o Senhor possa, Pai, desde já, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós decretamos, ó Pai, a falência deste vírus, e nós proclamamos, ó Pai, a saúde liberada do teu trono de glória sobre o teu povo, Pai amado, oh Deus, abençoa esta nação, abençoa, Pai, estas vidas, tira, ó Pai, a angústia, tira a depressão, o medo, que chega no coração do teu povo, no coração dos teus filhos, ó Deus, traga a paz, traz a tranquilidade, ó Deus amado, ó Deus, Senhor, um Deus que nos sustenta, nada, Pai, está oculto aos teus olhos, nada, Pai, está distante das tuas vistas, o Senhor vê todas as coisas, Pai amado, dá a vitória, Pai, nesta noite, Pai, dá a tua bênção, dá a tua paz, dá a tua graça sobre cada um de nós. Apresentamos a Ti as nossas vidas, ó Deus, e nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua glória, nós cremos no manifesto do Senhor, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome, louvado seja o nome do Senhor. Querido amado irmão, que Deus te abençoe, divulga essa mensagem, divulga essa palavra ao coração de outras vidas, e que assim seja, na paz do Senhor. Graça e paz, que Deus te abençoe. Amém.